O que você faz quando tem um prego? Esmaga-o com um martelo. E se a Rússia é o prego, a Ucrânia tem o martelo perfeito, o martelo AASM. Esta poderosa bomba francesa está obliterando russos para todos os lados, demonstrando ao presidente Vladimir Putin que números brutos nem sempre são o caminho para a vitória. Por vezes basta ter a ferramenta adequada para a tarefa. E a Ucrânia tem isso. O martelo AASM não é uma nova arma para a Ucrânia. A França começou a entregar estoques da bomba no início de 2024, com a zona de guerra reivindicando em novembro de 2024. A Ucrânia teria recebido 600 deles até o fim de 2024. Os martelos viriam de estoques franceses já existentes e antigos. TWC diz que o plano é simples. A França fornece esses martelos antigos, que ainda batem forte, enquanto acelera a produção para manter um suprimento constante de novos martelos. E acelerar é exatamente o que aconteceu. O Ministério das Forças Armadas na França diz que o país está visando produzir 1.200 dessas poderosas armas, o dobro do enviado à Ucrânia em 2024, até o fim de 2025. Essa é uma notícia aterrorizante para Putin. Ao aumentar a produção, a França garante que é capaz de continuar fornecendo um fluxo constante desta poderosa arma para a Ucrânia, enquanto reforça seus próprios estoques, caso a França precise usá-los. A França já se comprometeu a enviar 50 martelos por mês para a Ucrânia, garantindo que Putin não pode simplesmente esperar o problema que essas poderosas armas causam. Claro, isso leva a algumas perguntas. O que exatamente é o martelo AASM? E por que a Ucrânia receber um fornecimento tão constante dessa arma é uma má notícia para a invasão de Putin? AASM significa Armament Air-Sol Modulaire com Hammer, que significa munição altamente ágil, modular e de longo alcance. Combine os dois termos e você obtém o AASM Hammer. Uma bomba guiada por precisão que foi projetada para dizimar qualquer alvo ao qual seja direcionada. O desenvolvimento do AASM Hammer começou em 1997. A França trabalhava na criação de uma munição versátil e precisa de ar solo que pudesse ser lançada de seus jatos de combate, como o Rafale. Em 2000, um contrato foi concedido à SAGEM, que é um fabricante francês de armas, parte do grupo Safran, desde 2016, para entregar o lote inicial de kits de bombas AASM. Esse contrato foi cumprido em 2004, com a França oficialmente implantando o martelo AASM um ano depois, em 2007. A terrível bomba entrou em serviço operacional, tanto com a Marinha Francesa, quanto com a Força Aérea Francesa. É um pilar do exército francês desde então. Por quê? Porque é uma arma extremamente poderosa e versátil. A flexibilidade no design é a chave para a força do AASM Hammer. O kit de bombas é capaz de transportar bombas pesando entre 275 e 2.204 libras, dando ao usuário muitas opções para implantação. Uma bomba menor funciona para um alvo menor. Mas se o usuário precisa eliminar um grande destacamento de tropas ou destruir um depósito, as bombas mais pesadas têm o poder de fogo necessário. Bombas poderosas não são novidade na guerra da Ucrânia. A Rússia também tem muitas bombas planadoras, que são essencialmente bombas FAB da era soviética, equipadas com kit especial para lançamento atrás das linhas inimigas. O antiaéreo SM Hammer é semelhante às bombas planadoras russas. Porém, seu design e sistema de orientação o tornam superior em todos os aspectos. O antiaéreo SM Hammer possui uma seção de orientação no nariz, tornando-o muito mais preciso do que as bombas burras modificadas. A Rússia tem atacado a Ucrânia. Esse kit de orientação é complementado por um kit de extensão de asa que inclui um motor de foguete sólido e um par de winglets. Este kit de extensão amplia o alcance do antiaéreo SM Hammer para 43 milhas. Isso não basta para a Ucrânia usar da mesma forma que a Rússia usa suas bombas planadoras.
No entanto, fornece alcance suficiente para um caça ucraniano lançar a bomba e sair de apuros sem se preocupar com retaliação. A importância desse detalhe ficará clara em pouco tempo. Voltando ao design, a construção inteligente do AASM Hammer permite seu uso em diversos tipos de missões. A versatilidade mencionada anteriormente em termos de tamanho da ogiva garante isso, permitindo que a Ucrânia use seus martelos para fazer de tudo, desde realizar ataques precisos em alvos fixos até engajar ativos móveis. O martelo é mais comumente armado com uma bomba de 550 libras, geralmente um MK-82 Bomb Live Unit 111 ou a bomba Bang C BEMS fabricada na França. A Ucrânia tem a opção de carregar outras de acordo com suas necessidades estratégicas. Contudo, é a orientação que de fato define o AASM Hammer. Além das bombas planadoras do arsenal russo, uma delas é uma arma simples. Os kits de asas adaptados às bombas FAB da Rússia podem usar sistema de posicionamento global básico para encontrar seu caminho até um alvo, mas não são nada precisos. Isso não é um problema para a Rússia. Mesmo que a bomba planadora pouse a dezenas ou centenas de pés do alvo, seu enorme potencial destrutivo compensa a imprecisão. Por isso, a Rússia tem usado bombas para atacar cidades e a infraestrutura energética da Ucrânia. Para Putin, qualquer acerto é bom o suficiente, mesmo que não seja no alvo original. O lado negativo dessa estratégia é que a Rússia tem que implantar mais bombas planadoras sempre que quer atingir um alvo específico. O AASM Hammer oferece diversas opções de sistemas de orientação conforme os requisitos da missão. A versão base da bomba combina sistema de posicionamento global com um sistema de navegação inercial, ou sistema de navegação inercial, que já é muito superior a qualquer coisa embutida nos kits que a Rússia usa para fazer suas bombas planadoras. O sistema de orientação híbrido permite que a Ucrânia use o AASM Hammer em qualquer condição climática. Também torna a arma super precisa. A versão base do AASM Hammer tem um erro circular provável de apenas 10 metros e 25 centímetros. O que significa que é quase garantido que acerte diretamente ou pelo menos caia perto do seu alvo. A Ucrânia pode usar uma versão do foguete com um sistema de orientação a laser semi-ativo, caso precise de precisão extra. Com esse sistema, o martelo AASM cai a menos de 1 metro do seu alvo. O sistema de laser e o sistema de orientação infravermelho, com precisão similar, estão disponíveis apenas em variantes do martelo AASM. No entanto, eles mostram a eficácia da arma para a Ucrânia. Onde a Rússia precisa usar várias bombas planadoras para garantir um acerto direto em um alvo, a Ucrânia pode usar 1 ou 2 martelos AASM para causar uma quantidade equivalente de dano. Então, o martelo AASM é uma arma muito impressionante. Mas como a Ucrânia está usando isso? Existem muitos exemplos, tanto em termos da Ucrânia, adaptando suas plataformas de voo para serem compatíveis com o martelo, quanto de fato usando o martelo para obliterar as forças russas. No fronte de adaptação, talvez o uso mais impressionante do martelo AASM pela Ucrânia venha da maneira inovadora como ajustou seus aviões Su-25 para disparar a bomba. Isso não deveria ser possível. O Su-25 é uma aeronave soviética introduzida em julho de 1981, como resposta russa ao A-10 Warthog dos Estados Unidos da América. É uma aeronave de suporte para um piloto, não projetada como uma grande força de ataque. Contudo, a Ucrânia descobriu um modo de converter este avião, antes antiquado e simples, em uma ameaça notável para a Rússia. No final de 2024, começaram a surgir fotos de Su-25 ucranianos que haviam sido ajustados para carregar o martelo AASM. Uma das imagens, publicada pela Defense Express, demonstra que a Ucrânia realizou atualizações em alguns de seus Su-25s, equipando-os com a mesma configuração de pilão vista em seus jatos de combate Mikoyan 29. Esse pilão serve como suporte para diversos tipos de bombas, incluindo as de menor diâmetro, fabricadas nos Estados Unidos da América JDAMAS e o martelo AASM.
Não se sabe exatamente como a Ucrânia realizou essa integração. No entanto, pode haver algumas pistas de um exemplo anterior de engenhosidade ucraniana. Antes, na guerra, a Ucrânia adaptou mais 2 de seus aviões da era soviética, o Su-27 e o MiG-29, para lançar mísseis AGM-88. Surpreendentemente, a Ucrânia conseguiu conectar a eletrônica do míssil a um iPad nas cabines das aeronaves, algo que não deveria ter sido possível. O piloto usa um software especial no iPad para se comunicar com seus mísseis, garantindo que não haja perda de funcionalidade. É provável que a Ucrânia tenha encontrado uma solução similar para seus Su-25s e os mísseis AASM. E essa solução torna o Su-25 muito mais perigoso do que Putin jamais imaginou que seria. Em janeiro de 2025, surgiu um vídeo mostrando como a Ucrânia está usando seus Su-25S para lançar martelos AASM. Segundo o The Aviationist, as imagens exibem um Su-25 ucraniano voando baixo, armado com 2 mísseis de mais de 226,8 kg. Isso deve ser um problema. O voo em baixa altitude reduz o já bastante curto alcance do martelo AASM. No entanto, o piloto supera esse problema, executando uma breve manobra de loft ao disparar, permitindo que ele faça uso total do alcance do martelo a partir de uma posição onde não deveria ser possível. Novamente, é a engenhosidade ucraniana em exibição. E é esse tipo de engenhosidade que permite à Ucrânia converter o que seria uma plataforma aérea quase inútil em algo que as forças de Putin devem temer. A Ucrânia tem cerca de 40 Su-25s em seu arsenal. Se todos forem adaptados com os pilões que os tornam capazes de disparar martelos AASM, são 40 aeronaves que de repente se tornam uma grande ameaça para a Rússia. E não são apenas os Su-25 que a Rússia precisa se preocupar. Como mencionado, as adaptações do Su-25 incluem o uso de pilões frequentemente vistos no Mikoyan 29S da Ucrânia. Você provavelmente pode adivinhar o que isso significa. A Ucrânia também pode lançar seus mísseis AASM a partir de jatos de combate da era soviética, expandindo ainda mais seu poder aéreo. TWZ aponta que os pilões usados no Mikoyan 29S parecem ser os mesmos que permitem ao antigo jato disparar bombas americanas, JDAMA. Esses 2 exemplos destacam como a Ucrânia pode usar seus martelos AASM. Putin acreditava que a arma só poderia ser usada por aviões franceses, como o Rafale, mas agora está sendo integrada em aeronaves russas. Isso vai incomodar Putin? Ele apenas assiste enquanto a Ucrânia inova, pois a Rússia não tem acesso aos martelos AASM. Não pode usar seus próprios Su-25 e Mikoyan 29 para causar estragos na Ucrânia, assim como a Ucrânia está usando esses aviões antigos para prejudicar a Rússia. E falando em prejudicar a Rússia, também houve vários exemplos de golpes de martelo AASM que mostram como a arma é eficaz. Pegue o primeiro uso de combate da arma na Ucrânia. O Eurasian Times relata que a Ucrânia primeiro desencadeou seus martelos franceses em 3 de março, 2024, durante uma operação no distrito militar norte do país. As forças russas alvo na região de Avdiivka. Na época, a Rússia tentava controlar uma importante planta de cote em Avdiivka. As forças de Putin eventualmente venceram, mas não antes de sentirem o impacto total do míssil AASM que a Ucrânia lançou de seus MiG-29 para devastar as tropas russas no solo. Fotos das bombas guiadas mostram que algumas continham inscrições escritas pelas forças ucranianas. Uma simplesmente dizia: para as crianças de Odessa, com ódio, sem respeito. Avançando para 23 de abril deste ano, há outro exemplo do poder devastador que um martelo AASM pode entregar. Desta vez, a Ucrânia mirou uma sede militar russa em Kherson com as bombas, que foram novamente disparadas de Mikoyan 29. As imagens capturadas do ataque mostram vários militares russos entrando em um prédio de 2 andares.
Momentos depois, um par de martelos AASM atingiu o prédio, demolindo-o completamente e provavelmente matando todos os soldados russos dentro. O segundo ataque revela a diferença crucial entre o martelo francês e as bombas planadoras russas. Com o martelo AASM, a Ucrânia pode atingir qualquer alvo desejado. A Rússia descobriu em 25 de abril, após um ataque ucraniano, que não consegue realizar isso com suas bombas planadoras. E agora que a Ucrânia adaptou seu Su-25 para disparar martelos AASM, Putin enfrenta um futuro em que mais de suas tropas vão ser obliteradas por essas poderosas bombas. E obliteradas não é um exagero. Como a RBC Ucrânia relatou em dezembro de 2024, a França concluiu o desenvolvimento de uma nova variante da bomba 2000 do AASM Hammer no final do ano passado. Os novos kits, que agora estão sendo fabricados por uma empresa chamada Safran, na qual o desenvolvedor anterior, Sagan, foi incorporado, poderiam entregar ainda mais potencial explosivo aos ataques de martelo da Ucrânia à Rússia. Eles são compatíveis com as bombas de fragmentação MK-84 e a bomba de concreto Bomb Live Unit 109. Tornando-os opções viáveis para a Ucrânia eliminar estruturas blindadas ou grandes destacamentos de tropas russas, se necessário. Tudo isso leva a outra pergunta. O que o uso crescente do AASM Hammer pela Ucrânia significa para o futuro de sua guerra com a Rússia? O primeiro e talvez mais importante efeito do uso do AASM Hammer pela Ucrânia é que ele cria a possibilidade de a Ucrânia estabelecer mais bolsões de domínio aéreo em seus próprios céus. Já houve alguns exemplos de como, neste vídeo, os ataques do Hammer se mostraram capazes de eliminar bases militares russas e destacamentos de tropas no solo, o que força Putin a pensar mais cuidadosamente sobre cada movimento tático que ele faz. Seria impreciso afirmar que a Rússia poderia operar impunemente no solo. Antes do martelo chegar na Ucrânia, suas forças lidavam com as constantes ameaças dos enxames de drones ucranianos. Além de armas semelhantes como o Joint Direct Attack Munition dos Estados Unidos da América, no entanto, os drones carregam muito menos força explosiva do que o martelo AASM, enquanto os Joint Direct Attack Munition S estão em menor quantidade. Assim, a Rússia operaria com certa segurança, sem enfrentar jatos de combate soviéticos lançando fúria explosiva dos céus. Quando estava tentando assaltar as fortificações da Ucrânia, esse grau de certeza agora desapareceu. A potência e precisão dos mísseis AASM representam uma ameaça constante às forças russas. A Ucrânia ainda não pode usar sistematicamente as bombas francesas em todos os grandes confrontos contra as forças russas. Mesmo recebendo 50 martelos por mês, não permite isso. No entanto, o crescente arsenal de bombas da Ucrânia significa que as forças de Putin nunca podem se sentir totalmente seguras, mesmo nos territórios ocupados da Ucrânia. Eles nunca sabem quando um letal golpe de martelo AASM está por perto. A incerteza gerada pela capacidade da Ucrânia de criar bolsões de domínio aéreo pode deixar a Rússia mais hesitante em lançar ataques. Isso por si só é uma grande vantagem para a Ucrânia, que contou com seu superior número para manter uma pressão constante sobre a Ucrânia durante a guerra. É essa pressão que permitiu que ela ganhasse lentamente território em regiões-chave, como Luhansk e Donetsk. Mesmo a ameaça de lançar martelos AASM, ainda que não cumprida, obriga a Rússia a repensar sua abordagem baseada em pressão. Essas considerações dão um tempo valioso para as forças da Ucrânia se reagruparem ou realizarem contra-ataques com o apoio de jatos de combate armados com o martelo AASM. Essa dominação aérea vem de um fator importante mencionado anteriormente, o alcance do martelo AASM. Atualmente, o armamento francês não é o de maior alcance no arsenal ucraniano. Sua capacidade de percorrer cerca de 40 milhas limita seu uso a alvos no território ucraniano e próximos às linhas de frente. No entanto, é importante considerar esse alcance no contexto das aeronaves da era soviética nas quais a Ucrânia está se integrando.
O martelo AASM, apesar do Su-25 e do MiG-29 poderem carregar suas próprias bombas russas. Essas eram munições antiquadas que exigiam que os aviões estivessem praticamente acima dos alvos antes de serem lançadas. Hoje não é mais assim. Agora que esses aviões podem ser equipados com o martelo AASM, as bombas francesas aumentam o alcance enquanto mantêm a precisão. A Ucrânia precisa saber que ainda é provável que atinjam seus alvos. O que isso significa da perspectiva russa? No passado, os sistemas antiaéreos que instalou na Ucrânia permitiram que derrubasse os jatos da era soviética que a Ucrânia tinha em seu arsenal. A razão era simples. Esses jatos tinham que entrar no alcance das defesas da Rússia para serem eficazes como forças de ataque. Com um maior alcance de confronto, vem a capacidade de lançar bombas de fora do alcance dessas defesas aéreas, a Ucrânia ganha mais opções de ataque. A Rússia se vê lidando com a perspectiva de ser obliterada pelos martelos franceses, sem a contrapartida de poder eliminar os aviões da Ucrânia em troca. Em resumo, o martelo AASM permite que a Ucrânia cause muito dano com muito pouco equipamento. Cada Sukhoi 25 ou Mikoyan 29 retrofitado se torna uma enorme dor de cabeça para os comandantes russos. Cada operação agora tem que levar em conta a possibilidade de haver aeronaves ucranianas voando fora de vista, prontas para lançar. Além disso, os inovadores pilares da Ucrânia permitem que seus pilotos realizem manobras que maximizam o alcance do AASM Hammer, mesmo em baixas altitudes. Essa habilidade dificulta ainda mais que as defesas antiaéreas russas acertem seu alvo. Por fim, a Rússia se vê obrigada a ponderar sobre o que o futuro lhe reserva. Putin já sabe que suas forças agora têm que lidar com aeronaves da era soviética revitalizadas que evoluíram para se tornarem mais ameaçadoras do que nunca antes. No entanto, há outro par de aeronaves que o preocupará, o F-16 e o Mirage francês. O último avião foi prometido à Ucrânia pelo presidente francês Emmanuel Macron, com o primeiro chegando em fevereiro. Adivinha quais armas já são compatíveis com esses jatos Mirage? Isso mesmo, o AASM Hammer. Ainda não se sabe quantos Mirages a França enviará para a Ucrânia. O número tende a crescer conforme a guerra se estender. Ainda assim, cada um desses tipos de jatos que chegam na Ucrânia só aumenta a utilidade de campo de batalha do AASM Hammer. Quanto ao F-16, o AASM Hammer ainda não está configurado para trabalhar com essa aeronave. Segundo The Aviationist, espera-se que a Ucrânia torne o AASM Hammer compatível com seu F-16 assim que a aeronave chegar, mas isso ainda não ocorreu. Ao contrário, a Ucrânia focou em descobrir como lançar bombas de seus jatos soviéticos, enquanto usava os poucos F-16SS disponíveis para defesa aérea. A razão era clara. A Ucrânia tem dezenas de aeronaves soviéticas e poucos F-16s. Melhor arriscar os primeiros ao lançar ataques do que os últimos. No entanto, a Ucrânia também está prestes a receber mais de 60 F-16, a maioria dos quais chegará em 2025. À medida que esses estoques crescem, é provável que a Ucrânia integre o AASM Hammer nesses jatos para dar a si mesma ainda mais opções na frente de ataque aéreo. Para a Rússia, isso só pode significar uma coisa: a força aérea da Ucrânia está ficando mais forte a cada dia, graças ao AASM Hammer. A pergunta que Putin tem que responder é simples: como diabos a Rússia vai se adaptar agora que a Ucrânia está pronta para soltar o martelo francês a qualquer momento? Deixe-nos saber seus pensamentos sobre a resposta nos comentários abaixo e o que você acha sobre o martelo AASM e seu significado para a Ucrânia. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais insights sobre os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.